Tem como evitar o efeito sanfona? Tem sim. Se você emagreceu e se você teve que seguir alguma estratégia envolvendo alimentação, treino, descanso adequado e uma estrutura metabólica mais interessante para que você conseguisse perder tecido gorduroso, talvez você devesse se manter em estratégias ou periodizar de tempos em tempos as estratégias que você vai fazer. Mas é interessante que eu mantenha a demanda de treino, que eu mantenha uma adesão a uma dieta, que eu cuide do meu sono, que eu deixe de usar, por exemplo, bebida alcoólica com uma frequência alta ou em grande quantidade. Tá? Então, assim, se você voltar a fazer exatamente tudo que você fazia antes de emagrecer, é muito provável que você vá, sim, ganhar peso. Você vai voltar para o seu peso anterior. Tá? O seu organismo ele é programado para não apenas voltar a um peso anterior, mas também para se proteger. Então, você pode não apenas fazer o reganho de peso, como você pode supercompensar nesse reganho de peso e fazer com que você ganhe mais tecido gorduroso do que você perdeu numa estratégia que envolvesse emagrecimento. Se você vai sofrer com isso o resto da vida, talvez se você tiver de tempos em tempos realizando estratégias apenas para perder peso e logo depois você esquece de realizar aquelas estratégias, é muito provável que você vá perder peso e que você vá ganhar peso até um momento em que você realize aquelas estratégias e não perca mais peso. Tá? Então isso pode sim acontecer. Então a ideia de realizar ou de iniciar com estratégias que vão fazer com que você perca peso é de indicar para o seu organismo que ele precisa se adaptar a uma nova rotina. E que aquela nova rotina não deve ser só uma rotina para aquele momento, deve ser uma rotina permanente. Então uma mudança ou uma adaptação ou uma mudança de hábitos permanente é o que se busca num trabalho. Então, o início do trabalho, a gente apresenta para os pacientes, por exemplo, uma rotina de alimentação, uma rotina de treino, e que muitas vezes o paciente tem uma ideia de que aquilo é temporário. Mas não. Provavelmente aquilo deve ser algo que vai sendo incorporado à sua rotina e aquilo vai virando também parte da sua vida. Mas a boa notícia é que você não vai sofrer com aquilo para sempre. O seu corpo ele vai se adaptar. À medida que você sofre ajuste, o seu corpo ele vai sofrendo novas adaptações a ponto dele se preparar para aquela nova rotina que você entrega para ele. O seu corpo ele vai também produzir prazer a partir daquela rotina. Então você não vai apenas se adaptar se sentindo mal ou sentindo que você realizou um esforço e que aquilo foi difícil. Você aprende, ou o seu corpo ele cria mecanismos e produção de neurotransmissores e produção de hormônios que vão fazer com que você goste dessa rotina. Tá? Então a adaptação permanente às novas estratégias, ela começa com o primeiro passo. Então uma mudança repentina de rotina alimentar e de rotina de treino pode ser algo repentino para aquele momento, mas ela pode sim ficar para sempre. Tá bom, pessoal? Valeu!